Olá a todos, eu sou o Fábio Costa, este é mais um TBT da televisão aqui no canal do Observatório da Televisão no YouTube. Convido-o, como faço também todas as semanas, caso você não tenha se inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se logo aqui embaixo, receba as notificações e fique por dentro de tudo que trazemos a você aqui no canal, certo? Críticas, entrevistas exclusivas, lives, resumo do capítulo da sua novela preferida e TBTs como esse, todas as quintas, que hoje trata de Regina e Gabriela Duarte, que, nesta semana, estão de volta como Helena e Eduarda, mãe e filha, como na vida real, na reprise de Por Amor, que, nesta última segunda, dia 29, voltou no Vale a Pena Ver de Novo, né? E não pela primeira vez, pela segunda. E pela quarta vez, se nós considerarmos que, nesse meio tempo, entre uma reprise e outra, a primeira foi em 2002, a primeira é agora, né? Tivemos duas reapresentações da mesma novela no canal Viva, na estreia desse canal em 2010 e também em 2017, com uma, vamos dizer assim, uma desculpa de celebrar os 20 anos da estreia original da novela, que foi em 1997. Muito que bem. Regina e Gabriela Duarte, nessa novela, reproduzem a sua relação da vida real de mãe e filha. Até aí, nenhuma novidade, né? Mas o que muita gente talvez não saiba ou não se lembre mais é que em outras novelas elas também já estiveram juntas. Se não como mãe e filha uma vez mais, mas como dividindo o mesmo personagem em fases distintas da mesma história, né? Gabriela enquanto jovem, Regina com a personagem mais madura, né? E hoje no TBT da televisão nós vamos resgatar esses momentos da carreira em que mãe e filha não foram só mãe e filha, mas também colegas, dividiram a cena ou dividiram a personagem, né? A primeira ocasião em que isso aconteceu foi em 1989, quase 90, ali na virada de 89 para 90, quando a novela das 7, que era Top Model, de Walter Negrão e Antônio Calmon, apresentou a estreia de Gabriela Duarte no gênero, né? Ela vinha de uma minissérie na Bandeirantes chamada Colônia Cecília e estreou na TV Globo e em novelas fazendo a Olívia de Top Model, que era uma das filhas do Gaspar Kundera, personagem do Nuno Leal Maia, né? É uma família muito lembrada, emblemática, a grande atração da novela, né? Ela tinha como irmãos Marcelo Faria, Henrique Farias, Carol Machado e Igor Lage. Pois bem, esses filhos do Gaspar, eles tinham mães variadas, né? Ele criava esses filhos com a ajuda da Naná, que era Zezé Polessa, a sua amiga, irmã, mãe, empregada, governanta, faz tudo para todos, né? E as mães desses filhos começam a fazer pequenas intervenções, participações muito especiais ao longo da novela para visitar os seus filhos, justamente. E, na época, Gabriela comentou com a sua mãe, Regina, que nos próximos capítulos haveria ali a possibilidade, né, de que a mãe da personagem Olívia aparecesse na história, visitando a sua filha, né? O nome da personagem era Florinda. E a Regina disse que caso a convidassem para reproduzir essa coisa de mãe e filha da vida real, que ela aceitaria de muito bom grado. Foi justamente o que aconteceu, né? A direção da novela, que era liderada pelo Roberto Talma, já falecido, saudoso Roberto Talma, de muitos trabalhos inesquecíveis e bem feitos, né? Convidou Regina e ela aceitou. No final do ano, por perto do Natal, ela gravou as suas cenas como Florinda, uma das antigas companheiras do Gaspar e mãe da sua própria filha, vamos dizer assim, da Gabriela, né? Depois, apenas em 1995, a Gabriela voltaria a fazer novelas. E foi no remake de Irmãos Coragem, de Janete Claire, né? Que na ocasião foi adaptada por uma junta de roteiristas liderados por Dias Gomes, né? Marcílio Moraes, Lilian Garcia, Margarete Buri, entre outros, né? E em Irmãos Coragem, na versão original de 1970, Regina Duarte interpretava a Rita de Cássia, ou Ritinha, que era uma jovem pura, inocente, muito meiga, lá de Coroado, no interior do Brasil, namoradinha de infância do hoje astro do futebol, Duda, que era o personagem do Cláudio Marzo. No remake, o Duda era o Marcos Winter. E foi convidada para viver a Ritinha, quem? Gabriela Duarte. E viveu muito bem, diga-se de passagem, né? Essa brincadeira, essa homenagem que foi feita, se repetiu, né, em Irmãos Coragem, também com Maurício Gonçalves, que é filho de Milton Gonçalves,
e que, nessa segunda versão, interpretou o papel do seu pai na versão original, que era o Brás Canoeiro, grande amigo do protagonista João Coragem, que foi Tarcísio Meira, em 1970, e Marcos Palmeira, nessa segunda versão, de 95. Né? Depois, Regina e Gabriela fizeram novamente mãe e filha na nossa Por Amor, atual cartaz do Vale a Pena Ver de novo. Né? Helena e Eduarda são personagens muito significativas na carreira das duas atrizes. Não era a primeira Helena que Regina fazia, né? Ela já havia feito em História de Amor, em 1995, a Helena imediatamente anterior da carreira do novelista Manuel Carlos, né? E a personagem ela tem muitos defeitos, né? Ela comete muitos excessos, loucuras, muita insensatez na vida dela por causa de o que ela pensa que é amor, né? Inclusive, a maior das atrocidades, né, aos olhos de muita gente, que é trocar as crianças. Né? O filho da filha nasce morto, o dela, embora uma mulher madura, digamos assim, já fora da idade de ser mãe, nasce perfeito, com saúde, etc. E ela troca essas crianças porque, além de perder o seu filho na ocasião, ali por complicações da gestação e do parto, descobre-se que a Eduarda também não vai mais poder ter filhos, nunca mais na vida. Né? Então ela comete esse desatino, dá o próprio filho para a filha. Afinal de contas, ela vai poder continuar perto da criança, vai criar como neto. Para ela, Helena, não tem nenhum problema nisso, etc. Só que implica uma grande mudança, um grande trauma na vida de todos os outros envolvidos. Né? O pretenso pai da criança, que é o Marcelo, Fábio Assunção, o genro, né? O marido da Helena, pai do menino que fica vivo, o Atílio, personagem do Antônio Fagundes, né? Enfim, todo mundo que tem alguma relação com ele, sejam amigos, parentes, etc. Né? É um ato que dá muita discussão, rendeu muito na época, seguramente renderá de novo agora, porque é uma discussão que se reacende. Programas como o Encontro com Fátima Bernardes seguramente tem aí uma pauta para mais de uma ocasião, nos meses em que Por Amor vai passar no ar à tarde, né? E marca muito a simbologia de que essas personagens tenham sido destinadas especialmente para a Regina e a Gabriela. Né? É uma relação tão forte e tão bonita aos olhos do público, né? Se fosse um casal seria mais ou menos como Tarcísio Meira e Glória Menezes, por exemplo, que aquela força de um ato tão impensado e tão sério de uma mãe em nome de uma filha emocionaria muito mais o público se fosse entre Regina e Gabriela Duarte. Né? Foi uma decisão acertada, no meu ponto de vista, acredito que no ponto de vista de muitos dos telespectadores da novela, e colaborou para o grande clímax dramático que a história tem no seu decorrer, né? Com todas as situações que a troca dos bebês envolve. Pois bem, essa parceria das duas deu tão certo num trabalho duradouro, né? Numa novela inteira que foi Por Amor, e não só em poucos capítulos, como havia sido em Top Model, que logo em seguida a essa novela Por Amor, Regina e Gabriela dividiram a mesma personagem na minissérie Chiquinha Gonzaga, de Lauro César Muniz. Chiquinha Gonzaga foi ao ar em 1999, no primeiro trimestre, né? Foi uma das primeiras, se não a primeira minissérie de maior fôlego, né? A ocupar justamente essa faixa das férias, que se tornou uma coisa tradicional até meados dos anos 2000, com outras, né, de Maria Adelaide Amaral, Um Só Coração, JK, A Casa das Sete Mulheres, enfim. E a ação da minissérie, que foi dirigida pelo Jaime Monjardim, ela concentra ali 80 anos de história do Brasil a partir da biografia de Chiquinha Gonzaga. Né? Uma curiosidade em Chiquinha Gonzaga é que Odilon Wagner, que interpreta o pai da personagem, o Major José Basileu, ele, em Por Amor, teve também uma relação de parentesco, não só com a Regina, mas também com a Gabriela, porque ele interpretava o Rafael, que era cunhado da Helena e, portanto, tio da Eduarda. Né? E nesse trabalho em seguida ele é pai da Chiquinha, pai das duas, né? Pai da Gabriela e da Regina, porque na fase em que a Regina assume a personagem, tem ali por volta de uns 40 anos, é quando ela vai ter uma espécie de reconciliação, de acerto de contas com esse pai com quem ela sempre teve muitos conflitos pelo seu modo de enxergar as coisas, por defender o papel da mulher da sociedade e dela própria, né? Então, Odilon acabou fazendo cenas também como pai de Regina nessa minissérie. É uma minissérie muito bonita, já foi reprisada pelo canal Viva, se eu não me engano, em 2 ocasiões,
Foi lançada em DVD pela Globo Marcas, né? E eu aconselho você, se não tiver visto a minissérie, que veja, porque vale a pena. Não só pelo trabalho das duas atrizes, como também do próprio Odilon, de Marcelo Novaes, que tem um interessante momento dramático, né? Sem nenhuma comédia, sem nenhum humor, como o senhor Jacinto, que é o primeiro marido da Chiquinha, Tânia Bondesan, que interpreta a mãe dele, Ângela Leal, Suzana Vieira, Daniele Vines, Carlos Alberto Richelli, numa das suas participações já bissextas na nossa teledramaturgia, né? Vera Holtz, enfim, um vasto elenco e um trabalho muito interessante que reconstitui essa fase pouco tratada, até se formos ver, pela nossa história, no viés que a minissérie trata, que é o nascimento da nossa música popular, né? Até que se transformasse no que nós entendemos hoje por esse termo. O novo encontro na carreira de Regina e Gabriela Duarte, depois de Chiquinha Gonzaga, não é exatamente um encontro. Porque as duas participaram da mesma novela, Kubanacan, de Carlos Lombardi, às 7 horas, exibida em 2003, nesse horário, pela TV Globo, né? Mas as duas não eram do mesmo núcleo, não atuavam juntas e muito menos eram mãe e filha, né? A Gabriela participou como uma personagem chamada Verusca e tinha uma participação determinante na intenção de Alejandro, que era o personagem do Werner Schüdman, de separar o casal formado pela Lola, Adriana Esteves, e o Esteban, o famoso pescador parrudo, que era o protagonista, né, o Marcos Pasquim. E Regina Duarte foi convidada para fazer uma outra participação de uma série, né, de dezenas de participações especiais que a novela teve, no papel de Maria Félix, que era uma grande bandida, uma criminosa perigosíssima, que eventualmente poderia até ser revelada como a mãe do Esteban, vejam vocês, e com quem eles acabam ali, o Esteban, a Lola, o Henrico, que era o personagem do Vladimir Brista, travando ali um contato mais intenso, justamente na intenção de descobrir se ela era justamente a mãe do Esteban ou não, ou se ela poderia ajudá-lo na elucidação do mistério que envolvia o seu passado, já que ele tinha amnésia, não lembrava de onde vinha nem para onde ia, e esse tipo de coisa. Logo depois de Kubanacan, o novo encontro na carreira de Regina e Gabriela Duarte aconteceria em 2016, na novela A Lei do Amor, de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari. A participação de ambas na novela foi muito curta, né? Em coisa de 2 semanas, as duas já dividiram ali a mesma personagem, que se chamava Suzana. Ela já morreu e fim de papo, né? Suzana era secretária de Magnólia, personagem de Vera Holtz, a grande vilã da história, junto com o Tião Bezerra, que era o José Maier, né? E Suzana foi ali convencida, foi obrigada até, por essa sua patroa, Magnólia, a participar de uma trama para separar o enteado da Magnólia, Pedro, que na juventude era Chai Suede, separá-lo da sua namoradinha, a Heloísa Isabelle Drummond, né? Isso quando a trama está situada em 1995. Depois, quando há uma passagem ali de 20, 21 anos e chegamos à atualidade, Suzana não é mais Gabriela Duarte, é Regina. E nesse longo tempo que se passou, Suzana não só era secretária de Magnólia, como passou a condição de amante do marido dela, Fausto Leitão, que era o personagem do Tarcísio Meira, né? E ela acaba morrendo logo nos primeiros capítulos, num acidente que por pouco não vitima também o próprio Fausto, né? Cria-se ali um mistério, por que será que aconteceu aquele acidente, quem foi que quis matar, por que aconteceu, por que não aconteceu. É um acontecimento que infelizmente acabou deixando o personagem do Tarcísio de molho ali por mais 80, 90 capítulos, até que ele morresse, né? Enfim, A Lei do Amor rende um outro encontro nosso, porque dá pano para manga, né? A carreira de Regina e Gabriela Duarte ainda pode render muitos encontros, e não necessariamente com as duas na sua condição da vida real de mãe e filha, né? Elas têm muita química em cena, poderiam muito bem interpretar personagens totalmente distintas dessa relação de parentesco real, e seria até uma oportunidade do público poder vê-las juntas em cena sem que esse parentesco necessária e obrigatoriamente se repetisse, né? São duas boas atrizes, né? Dispensam maiores apresentações, por isso que já começamos ali de cara dando o nosso tema e
Outros casos de pais que trabalham com filhos em algum momento da carreira, é claro que acontece, né? Nós temos o caso de Tarcísio Meira e Tarcisinho e muitos outros, né? Paulo Goulart e Nissete Bruno, juntos ou separados com os seus filhos, Bárbara Bruno, Beth Goulart, Paulo Goulart Filho, mas como Regina e Gabriela, especialmente por causa de Por Amor, que com o passar dos anos se tornou uma novela alçada ao status de clássica, né? Tem uma legião de fãs, é muito lembrada, muitas pessoas consideram como a melhor novela do Manuel Carlos, até a mais emocionante, a mais bem construída, a que tem os melhores barracos, né? Seria o caso, quem sabe, se não do próprio Manuel Carlos, né? Mas de outros autores investirem num novo encontro de Regina e Gabriela em cena, por que não? Não precisa ser como mãe e filha. Na próxima semana nós temos um novo encontro, agradeço a todos. Inscreva-se aqui se você não tiver se inscrito ainda, fique por dentro de tudo que trazemos para você. Um abraço, tchau!